Olá, meus amores, tudo bem? Bom, vamos estudar um pouquinho mais de geografia. Nós começamos a falar da região Nordeste, nós começamos a conhecer um pouquinho sobre essa região, onde nós falamos, da composição de estados dela, que ela é composta por 9 estados. É a segunda região mais extensa em relação ao número de população e também em relação ao território. Tem um amplo território nessa região. E nós vamos começar a conhecer agora um pouquinho sobre a população. Na aula passada eu pedi que vocês lessem um textinho sobre essa população e como essa população se organiza, quais são os costumes, os trabalhos típicos daquele lugar, o seu folclore, seu valor, em relação a cultural, em relação à cultura. Bom, para isso a gente vai começar relendo o texto novamente. Então, você vai pegar o seu textinho da página 216 para acompanhar com a tia Cris, que a gente vai reler e vai explicar um pouquinho sobre eles. Vamos lá? Então, olha bem. Lá no primeiro textinho já vem falando específico dessa população. População. A população do Nordeste é distribuída de maneira irregular. A maior parte concentra-se no litoral e o interior é pouco povoado, como mostra o mapa ao lado. Então você tem um mapinha de relação à distribuição da população de 2016. No seu livrinho aí vai estar melhor para você visualizar. Só que eu quero que você observe, olha bem, tem alguns lugares que você tem vários pontinhos roxos. E tem alguns lugares que você tem quase nenhum, ou não tem. Nos lugares que você tem vários pontinhos roxos, é onde maior se concentra o número de pessoas, ou seja, onde a população se concentra com maior frequência naquela região, naquele lugar. Por quê? Tem vários motivos que levam uma população a ficar distribuída de forma irregular no território, seja de um estado, seja de uma região, seja até mesmo de um país. Entre eles está aí a qualidade de vida. Todos buscam uma melhora na qualidade de vida, ou todos buscam viver uma qualidade de vida que seja adequada para si e para a sua família. Então, muitos se localizam, muitos se concentram nos lugares em que é mais fácil uma renda de trabalho, onde é mais fácil uma boa moradia, onde é mais fácil aí, elementos essenciais para a nossa sobrevivência, como água. Isso é um dos principais fatores da região Nordeste. Então, a população, apesar de ter um território grandioso, ela se localiza em algumas áreas. Aqui está falando principalmente no litoral. E agora a gente vai saber um pouquinho o porquê que essa população ela vai se concentrando em áreas com um território tão grandioso que ela tem. Vamos para o segundo parágrafo. Em diversos períodos do século XX, muitos nordestinos migraram para viver em outros estados, principalmente do Sudeste. A migração de pessoas para outras cidades era comum, especialmente do sertão, região de clima semiárido. No entanto, essa realidade vem mudando progressivamente, com políticas públicas que visam atender a região com obras de captação de água e programas sociais. Bom, chegamos num tema aqui que é muito falado quando a gente fala em região Nordeste. A região Nordeste, ela sofreu por vários anos devido a esse clima semiárido, presente em especial no sertão dessa região, ela sofreu muita seca. E aí você tem várias pessoas que moravam nesse sertão, que moravam nesse interior, que mudam, que migram ou para outras regiões ou para o litoral dessa região, na busca de uma qualidade de vida melhor. Por quê? Esse clima semiárido, ele provoca a seca, você não tem uma chuva regular, e ali você não consegue desenvolver as atividades econômicas que garantiriam pelo menos a sua sobrevivência, como a agricultura, porque a agricultura
vencer a atividade econômica de cultivo, de plantio. Mas para que você tenha um solo fértil para realizar esse plantio, é necessária água. E não tinha. E além disso, a pecuária. Muitos animais morreram com essa seca, porque não tinha água nem para as pessoas, imagina para os animais. Então, essas atividades que são primárias, que garantiriam pelo menos a sobrevivência daquelas pessoas, também não conseguiam fazer ali, ser realizada naquele momento, naquele lugar. O principal motivo era o clima dessa região, que ali trazia e gerava seca. Hoje o clima ainda continua, permanece esse problema em relação ao que o clima traz. Mas muitos programas governamentais vêm sendo realizados para que seja possível a transposição de água, para tirar a água do rio e fazer um caminho que leve até esse lugar onde não é possível a água, onde ela não chega lá com facilidade. Então, há muitos anos atrás, começou esse movimento, começou essas atitudes governamentais, muitos anos, e ela foi sendo concretizada agora. Então, você vê uma melhora nesses movimentos governamentais, o que poderia ter sido feito antes também, porque não é uma questão apenas de infraestrutura, não é uma questão apenas, mas tem muitos ambientalistas que são contra, porque acreditam que movimentando a água do rio e mudando o caminho desse rio, você vai trazer várias perdas de vidas aquáticas. Além disso, podendo comprometer até mesmo o próprio rio que fez essa mudança do seu leito. Mas mesmo assim, tem pessoas que necessitam desse movimento porque não tem água. Pensa em um dia na sua casa sem água. Quais são as atividades que você vai deixar de fazer? Higiene, banho, lavar as mãos nesse momento que a gente está tão precisando, lavar as mãos, cozinhar, higienizar a casa. Então são várias coisas que ficam para depois. É lógico que a gente também tem questões de problemas sociais, em muitos lugares não tem água, mas a gente está falando agora aqui de um problema ambiental, de um problema gerado pelo local que está e pelo clima que está, e que foram realizadas algumas ações e atitudes do governo para que esse problema possa ser ou tentar ser solucionado. Então, muitas dessas pessoas saem da região Nordeste por viver essa seca e para buscar em outras regiões uma oportunidade de vida, ou para buscar até mesmo em outros locais dentro da própria região uma qualidade de vida melhor. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos tradicionais? Quando a gente fala de trabalhos tradicionais, a gente tem que se apegar a duas coisas. Esses trabalhos tradicionais são os trabalhos típicos daquela região. Então, eles têm motivos para ser típicos. Eles podem ser típicos devido ao aspecto natural daquela região, onde é possível desenvolver com facilidade aquele trabalho, ou até mesmo cultural, devido à cultura daquela região, aquele trabalho vem ser típico. Vem ser de costume, você vai estar sempre visando ele naquela região. Vamos conhecer? Alguns trabalhadores desenvolveram atividades típicas na região Nordeste, que são muito importantes economicamente. Entre eles estão o jangadeiro, que trabalha na pesca, o barranqueiro, que percorre de canoa o Rio São Francisco, transportando pessoas e mercadorias, o vaqueiro, que cuida do gado do sertão, a baiana, que vende comidas típicas, a rendeira, que faz rendas. Então, você conheceu aqui agora alguns dos principais trabalhos, os trabalhos típicos daquela região, os trabalhos característicos daquela região. Quando a gente falou sobre a região norte, a gente viu que a maior parte da população, ela vivia de atividades primárias, o extrativismo, a pesca, porque aquela região tinha estrutura, tinha um aspecto natural favorável a isso. Quando a gente conhece os trabalhos típicos da região Nordeste, a gente também percebe que muitos dos trabalhos típicos são trabalhos típicos primários,
ou estão ligados à pecuária ou estão ligados à pesca. E também culturais, como a baiana, por exemplo, que vem de uma história de origem dessa região, onde os primeiros, onde um número maior de africanos escravizados ficaram naquela região e foram ali propagando a sua cultura, seja nas roupas, seja no alimento, de várias formas. E aí, até hoje, a gente vem vivenciando essa cultura de uma forma muito rica na região Nordeste. A rendeira, a mesma coisa, um trabalho artesanal. E é uma região que valoriza muito esse trabalho artesanal, não só dentro dos trabalhos típicos, mas com a sua própria cultura em relação à dança, em relação aos seus costumes. Eles têm valores muito grandes por isso. Por isso, na região Nordeste, a gente tem lugares que são muito visitados, tem muitos pontos turísticos, pela riqueza cultural que aquela região apresenta, de mistura, de miscigenação e de costumes. Olha bem na sua outra página. Na sua outra página, você está falando sobre folclore. Vamos conhecer? Veja a seguir alguns dos aspectos culturais marcantes da região Nordeste. Festas populares, Nosso Senhor do Bonfim na Bahia, as romarias no Ceará, a vaquejada em Pernambuco, o carnaval e as festas juninas. Danças e foguetos, frevo, forró, baião, bumba meu boi, congada, capoeira, maracatu, pastoril e camboclinho, marujada. E lendas e mitos, saci pererê, iara, boitacá, curupira, lobisomem, boitatá. Já fiz ler errado. Então, quando a gente fala sobre folclore, a gente está falando sobre costumes e sobre cultura de uma região de maneiras intensas. É nesse folclore que você percebe muitas vezes qual foi o aprendizado, como aquela região surgiu. Quando você vê lá na ocupação, que foi um dos textinhos que a gente também estudou, a gente percebe muitas influências de muitos povos ou do povo específico que a Tia Cris conversou com vocês. E a partir daí, vem colocando a identidade de uma região. O nosso Brasil, ele é um país muito rico. E um dos motivos vem pela essa diversidade cultural que nós temos. Você percebe ali as festas populares. Uma delas, a gente tem duas delas, vamos colocar o carnaval. Carnaval muitas pessoas conhecem, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em várias cidades interioranas, mas cada um vivencia ele de uma forma. Festas juninas, mesma coisa. Cada lugar você vai vivenciando de uma forma. Na região sudeste, a gente também tem muita presença dessa festa junina. Só que muitas vezes, a forma que se comemora pode ser igual e pode ser diferente. Então é legal a gente conhecer. É legal a gente buscar imagens desses lugares, dessas festas. Em alguns momentos eu vou estar apresentando isso para vocês. Olha bem aqui, a fotinha que vem da apresentação de uma das danças, que é a apresentação do maracatu, que é uma das danças daquele lugar, uma das danças típicas. E uma das danças que fala aqui como frevo, você sabia que o frevo é um patrimônio cultural? No seu Saiba Mais, está trazendo isso. Vamos ver por quê? Há mais de 100 anos, o frevo arrasta multidões pelas ruas das cidades pernambucanas. A dança inclui mais de 120 passos, alguns inspirados em movimentos de capoeira. A música recebeu influências de diversos ritmos: tango, machixe, polca, em marchinhas típicas do carnaval. Com o tempo, o frevo se tornou bastante popular e foi reconhecido como patrimônio cultural, pois guarda elementos essenciais de nossa cultura, que devem ser preservados. É muito comum que as crianças se envolvam com essa tradição desde cedo, mantendo viva a cultura local. Então, quando a gente fala do frevo, que é uma dança, que
cultural, uma dança típica daquela região. Quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente vai entender um pouquinho por que ela é considerada um patrimônio cultural. E ela é considerada um patrimônio cultural porque dentro daquela dança você tem vários elementos culturais daquela região que é importante e é essencial ser transmitido para gerações futuras. Então, ela é considerada um patrimônio cultural, ou seja, aquilo que deve ser ensinado, aquilo que deve ser preservado, aquilo que deve ser conhecido e explicado. E em todas as regiões, a gente vai ver muito essa presença, tanto do folclore quanto da cultura. E é legal a gente conhecer. Por quê? Porque é legal a gente começar a mapear quais são os lugares que a gente quer conhecer futuramente, para conhecer essa cultura rica que o nosso país tem. Bom, eu espero que a gente tenha conversado um pouquinho sobre o texto, que tenha ficado tranquilo para vocês, mas qualquer dúvida, pode procurar a Tia Cris, né? A Tia Cris está tendo uma dificuldade aqui, né, de enxergar nos roxos, é o óculos. E aí leia um texto com muita atenção sempre, tá? E qualquer coisa você pode perguntar. Dúvidas a gente está aqui para isso, tá bem? Um beijo, um abraço, vou deixar uma atividade, façam ela com muita atenção e com muito carinho, tá? Fiquem com Deus.